mulher, ela tinha que gerar, ela tinha que dar para o seu marido filhos, e principalmente filho varão. Por quê? Porque quando se morresse o marido, os filhos tocavam o barco para frente. E é bem verdade que eu já quero abrir um parente aqui, e é bem verdade que todo pai, toda mãe vela por essa posição que nós faz como cristão, instruindo nossos filhos, preparando ele. Porque quem é o pastor, irmão, que não quer ver o seu filho se tornar o homem de Deus amanhã? Quem é a missionária, irmão, que não quer ver sua filha futuramente amanhã sendo uma levita, uma missionária, uma mulher de Deus? Mas é bem verdade, deixa eu trazer para esse século XXI, muitos filhos hoje não querem fazer o que o pai faz, ou muito menos, nem ouvir o pai nem a mãe quer. Mas deixa eu já abrir um recado de Deus aqui: faça a vontade, ou seja, primeiramente de Deus, e segundo, escute o pai e escute a mamãe, porque quando você faz isso, é só vitória, é bênção, é prosperidade, porque Deus dá, irmão. Aleluia! Eles queriam. E quando eles casaram, deixa eu ser mais profundo, quando eles casaram, o propósito da vida deles era essa: crescer o ministério com a sua família. Mas imagine comigo, eles namoraram, eles casaram, tiveram a lua de mel, passou a lua de mel e nada de gerar. Ou seja, o tempo a mostrou, missionária, que Isabel era uma mulher estéril. Ou seja, a frustração bateu, o desânimo bateu, porque os planos deles não estavam sendo concluídos. Vem cá comigo. O bom não é quando começa, porque o começo ele pode ter o começo bom, o começo ele pode também ter o começo ruim. Ou seja, mas como nós servimos a Deus, nós temos que botar na cabeça isso sempre, viu, irmão? Tudo que você passa é para a honra e a glória de Deus. Aleluia! Porque tem gente que tem 30 anos no Evangelho, tem gente que nasce no Evangelho, mas não entende o trabalhar de Deus na vida dela e na vida dele. Aí eu me lembro, irmão, que o Jesus uma vez passou com os discípulos sobre um tanque chamado tanque de Siloé. Aí quando eles olharam, eles viram um homem cego encostado ali perto do tanque de Siloé. O discípulo olhou e disse: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? E a Bíblia vai dizer que Jesus abriu a boca e disse assim: nem ele pecou e nem os seus pais, mas isso aí é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da obra de Cristo. Deixa eu já abrir o parede, irmão. Não significa que o seu problema é para a morte, porque Marta e Maria pensou isso, acabou-se, ele morreu, já está o terceiro dia, mas aquele propósito que Deus não chegou logo, ou seja, ele chegou na hora certa, pode estar morto, se é propósito de Deus, ele vai ressuscitar aquilo que morreu. Deixa eu já abrir um parede. Pode estar até morto alguma coisa aí na tua vida que tu disse que não tem jeito mais, mas o Senhor, ele disse que isso é ponto final. Ele falou para ti que isso é ponto final. Diga aí, irmão, se acabou o teu ministério, se acabou a tua chamada, se acabou o que ele falou, as promessas de Deus se acabou. Ele falou que acabou as promessas. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele falou na tua vida, se foi Deus, vai cumprir, vai acontecer, a vitória vai chegar, Deus vai mudar, o filho vai voltar, o marido vai se converter, e a vitória de Deus é certa na tua vida. Mas tudo isso, primeiro, você tem que crer, porque não adianta você servir a Deus e a sua fé em Deus não ser nada. Olhe, foi bom, Deus está na direção de tudo. Quando o pastor estava lendo aqui sobre os 10 leprosos, um volta, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e diz: a tua fé, primeiramente, a tua fé. Como é que está a tua fé nessa noite? Será que Deus pode mudar a situação ou não pode? Será que Deus pode fazer mais do que isso ou não pode?
Eu sou um crente assim, irmão. Eu acredito naquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Porque da onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida até hoje, para que a minha vida venha parar, estagnar, isso aí não é Deus, é outra coisa. Porque quem é servo de Deus cresce. Quem é servo de Deus prospera. Quem é servo de Deus, chega uma hora que as portas se abrem e Deus dá do melhor. Agora, o problema é que Isabel e Zacarias, ele tinha posição. Eles continuaram orando firme e constante. Ou seja, permaneceu no propósito. Primeira coisa que você tem que ter no ministério, na caminhada com Deus, é propósito, meu irmão. É objetivo. Porque se você não tiver propósito e objetivo na casa do Senhor, como é que Deus vai trabalhar nisso? Só fica de cabeça baixa, reclamando da situação, como se fosse que a situação é maior do que o teu Deus. Deixa eu dizer um negócio para ti nessa noite. Se ninguém não disse, eu vou dizer hoje: o teu Deus é maior do que o teu problema. O teu problema para Deus não é nada. Assim Ele quer resolver hoje. Tu pode voltar para casa e tudo está na posição daquilo que Deus quer. Mas enquanto isso, você tem que permanecer, porque a luta não é para te matar e nem para te fazer inferior. É para dizer que Deus está fazendo estrutura na tua vida. Porque se não tiver estrutura na presença de Deus, irmão, se o crente não tiver intimidade com Deus, por isso que Deus pega muito crente e joga no deserto. Porque Cristo passou no deserto. Quem é você para não passar no deserto? Você é melhor do que quem? Do que Cristo?